Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui para mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 18, objeto de conhecimento. Formulação, interpretação e resolução de problemas envolvendo o cálculo de perímetro, área, volume, capacidade e massa, destacando aspectos étnico-matemáticos das diversas culturas da região, envolvendo o cálculo de perímetro e de área, como na construção de hortas comunitárias, e de volume, de capacidade e de massas, como nas práticas alimentares. Detalhamento, capacidade, massa. Muito bem, alunos, vamos aqui, então, dar início aqui à nossa aula. Olá, meus queridos alunos, vamos então aqui dar início à nossa aula, né? Vamos abordar aqui um tema muito importante, então acompanhe aqui na nossa primeira cartela. Olha só, vamos falar de unidade de medida de massa. As unidades de medida de massa indicam a quantidade de matéria em um objeto. No Sistema Internacional de Unidade, utilizamos como unidade de medida de massa o quilograma. Bom, pessoal, mas não é apenas o quilograma, né, que é utilizado aí como medida de unidade de massa. O quilograma é só a unidade principal, tá bom? Porque tem outras unidades de medida que também nós utilizamos aí, né, para representar, né, a unidade de medida de massa. Isso porque, dependendo do que nós queremos representar, né, vamos utilizar aquela medida mais adequada para cada situação, certo? Então, pessoal, vou apresentar para vocês aqui em uma tabela, né, as outras unidades de medida de massa, inclusive o quilograma. Acompanha só na cartela. Temos aí, ó, uma tabela, e nessa tabela nós temos aí as outras unidades de medida de massa, que são elas: quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Bom, pessoal, nesta tabela que o professor está mostrando para você, essa tabela ela nos ajuda a fazer a conversão de unidade de medida, né? Perceba que de uma unidade para outra, como nós estamos aqui sinalizando, de uma unidade para outra, nós multiplicamos sempre por 10. No sentido, quando estou convertendo de uma unidade que está à minha direita, né? Multiplica por 10, de uma para outra. Mas quando nós estamos transformando de uma unidade para uma unidade que está à esquerda, nós dividimos por 10 a cada unidade, certo? Isso é uma regra, isso vai nos ajudar a fazermos a transformação das unidades de medidas, certo? E aí, pessoal, olha só, se quisesse transformar de quilograma para grama, nós íamos passar 1, 2, 3 unidades. E multiplicar por 10 3 vezes, tá legal? Quer dizer, se eu tivesse aqui 1 quilograma, para transformar para grama, nós iríamos multiplicar por 10 3 vezes, que seria a mesma coisa que multiplicar por 1000, certo? Por 10, né, por 10 e por 10. Isso é multiplicar por 1000, isso quer dizer, pessoal, que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, certo? Bom, mas vamos fazer aqui alguns outros exemplos aqui, ó. Vem aqui comigo, o senhor vai apagar aqui, tá bom? Só para a gente perceber. Vamos aqui para os exemplos. Imagine que você está cozinhando e precisa medir a quantidade de farinha para uma receita de bolo. Você tem 1,7 kg de farinha e quer saber quantos gramas isso representa. Então precisa transformar no nosso caso, de quilograma para grama. Bora ter na nossa cartela? Olha só, de quilograma para grama. Nós temos 1,7 kg. Ao multiplicar por 10 uma vez, nós vamos ter aqui, ó, 17 hectogramas. Ao multiplicar por 10 novamente, nós teremos 170 quilogramas, certo? E ao multiplicar por 10 novamente, para chegar em grama, nós teremos então 1.700 gramas, certo? Transformamos aí 1,7 kg para grama. Olha outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Então, vou colocar aqui.
Fazendo essa transformação, 27 kg em grama equivale a a 1.700 gramas, certo? Tem outro exemplo aqui, ó. Em um laboratório, você possui 192 miligramas de uma substância. Atenção, ó, miligramas. No entanto, ao relatar os resultados, é mais conveniente expressá-los em decigrama, em DG, decigrama. Qual o valor em decigrama? Atenção, nós temos 192 miligramas. Bora lá na nossa tabela? Vamos aqui. Nós temos, o professor vai limpar aqui, tá bom? Nós temos aqui, ó, estamos em decigrama e nós temos 192 decigramas, certo? Ele quer a resposta, vou só voltar aqui, quer a resposta, perdão, pessoal, de miligrama para decigrama. Bora lá agora, de miligrama para decigrama. Isso vai apagar de miligrama, 192, para chegar em decigrama, certo? Ó, para chegar em decigrama, nós vamos voltar, tá, pessoal? Vamos voltar. Ó. Então, nós temos aqui, ó, 192. Vamos dividir por 10 uma vez, ficamos então com 19,2, certo? Para chegar em decigrama, divide por 10 novamente. Então, olha, dividir por 10, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda, então não fica aqui ó, com 1,92 decigramas, tá legal? Então, vamos à nossa questão. Resposta aqui, 1,92 decigramas, certo? Bom, pessoal, mas as unidades de medida de massa não são apenas essas que o professor mostrou para você até aqui. Tem outras unidades também. Acompanha só aí na cartela. Veja só, temos outras unidades de medida de massa. Uma delas, pessoal, é que nós chamamos de tonelada, para medir aquelas coisas pesadas, assim como temos esse caminhão aí nessa balança, certo? Então, tonelada é utilizada para medir objetos que possuem massa muito grande, sendo que, olha só, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Guarda essa informação, tá bom? 1 tonelada, guarda que a gente vai precisar para fazer transformações de unidade de medida. 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Tem outra unidade de medida também, ó. Olha a outra que nós conhecemos aqui, ó. É o que nós chamamos de arroba. Olha só, uma arroba equivale a 15 quilogramas, certo? 15 quilogramas. Mas tem outra unidade de medida também. Vem aqui comigo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nessa outra unidade de medida. Essa outra unidade é que nós chamamos de quilate, usado principalmente para medir pedras preciosas e metais preciosos. 1 quilate corresponde a 0,2 gramas. Guarda também essa informação aí na sua mente. Aí, ó. 1 quilate equivale a 0,2 grama, certo? Então, vocês perceberam que tem as unidades principais, né, que nós mostramos para você, que utilizamos para medir unidades de medida de massa, mas também tem essas outras unidades, né? No caso, tonelada, no caso, arroba, né? A outra unidade, quilate, tá bom? Então, que também é muito e muito utilizada no nosso dia a dia. E agora, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó, que nós vamos utilizar essas unidades de medidas. Beleza? Então, acompanha só. Olha o exemplo que nós temos aí na tela. Um projeto de reflorestamento na Amazônia planeja plantar árvores que, juntas, podem sequestrar 10 toneladas de dióxido de carbono, que é representado por CO2, tá bom? De dióxido de carbono por ano. Se uma árvore pode sequestrar 50 kg de dióxido de carbono anualmente, quantas árvores precisam ser plantadas? Então, pessoal, olha só. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, ao você for ir resolver qualquer situação, problema, que envolvam unidades de medidas, seja ela de comprimento, seja de massa, seja de volume, de capacidade, olha só, seja qual for a situação, problema, as unidades de medida devem estar, as informações devem estar na mesma unidade de medida. Os dados do problema precisam estar na mesma unidade de medida. Por isso é importante nós sabermos converter de uma unidade para outra, para que nós possamos, então, resolver situações e problemas. Tudo bem? Então, veja só nessa questão, a situação que nós temos. Acompanha aí. Ó. Olha só, nós temos que juntas, as árvores juntas que pretendem plantar,
o projeto propõe implantar, elas podem sequestrar 10 toneladas de CO2. Guarda essa informação bem aqui. Agora, olha só, se uma árvore pode sequestrar 50 quilogramas de CO2, perceba que está em unidades diferentes, certo? E aí, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é deixar as informações na mesma unidade de medida, certo? E aí, pessoal, nós vamos dar preferência a transformar toneladas, certo, para quilograma, porque você já sabe que 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Você já viu isso agora há pouco, certo? Então, vamos transformar aqui, 10 toneladas. Se 1 tonelada é 1.000 quilogramas, então 10 toneladas vezes 1.000, nós estamos transformando, então, 10 toneladas para quilogramas, certo? Então, fazendo essa conta 10 vezes 1.000, nós temos, então, 10.000 quilos. Quer dizer que 10 toneladas equivale a 10.000 quilos, certo? Isso para nós podermos pensar na resolução do problema. Agora, olha o nosso problema. Nós precisamos determinar o número de árvores que precisa ser plantada, certo? E aí, pessoal, para determinarmos a quantidade de árvores que precisa ser plantada, nós vamos fazer o total de CO2 a ser sequestrado, né, dividido pelo total de CO2 sequestrado por cada árvore, certo? Bom, dito isto, a questão nós temos que o total de CO2 a ser sequestrado, que deve ser sequestrado pelo projeto, né, plantando as árvores, é igual a 10.000 quilos, certo? E cada árvore pode sequestrar 50 quilogramas, certo? Então, pessoal, para determinarmos a quantidade de árvores, fazemos esta divisão. E fazendo essa divisão de 10.000 por 50, nós temos, então, que o número de árvore é igual a 200, certo? Bora continuar, porque tem outras situações, problemas aqui. Um fazendeiro vai vender um boi que pesa 450 quilogramas. Se o preço do mercado é R$ 200 por arroba, qual será o valor total da venda desse boi? Bom, pessoal, perceba que o preço de mercado está em arroba e a massa do boi, né, está em quilograma. Então, precisamos transformar essa massa que está em quilograma para arroba. Lembrando que uma arroba equivale a 15 quilogramas, certo? Então, para transformarmos, nós vamos fazer 450 quilogramas dividido por 15. E a gente transforma aí a massa do boi, né, em arroba. Fazendo essa divisão, nós temos 30 arroba, certo? Aí agora, vamos determinar, então, o valor total, né, a ser pago. Então, para saber o valor total, pessoal, é número de arrobas multiplicado pelo preço por arroba, certo? Mas o número de arroba nós já temos. O número de arroba é 30 e o preço é R$ 200, certo? Então, perceba que está agora na mesma unidade de medida. Então, 30 vezes 200 é igual a 6.000. Quer dizer, então, que o valor, né, o valor a ser pago por esse boi, né, será igual a R$ 6.000. Tudo bem? Bom, vamos avançar aqui, porque temos mais uma situação também que envolve medidas de massa. Um pesquisador encontrou uma pedra preciosa na região do Rio Negro e determinou que ela pesa 2,5 quilates. 2,5 quilates. Tudo bem? Qual é o peso dessa pedra em grama? Bom, pessoal, você viu agora há pouco aqui comigo que 1 quilate equivale a 0,2, né? 1 quilate equivale a 0,2 grama. Você viu isso aqui comigo? Tá? Abreviamos aí a palavra quilate, tá bom? Então, sabendo disso, ele só quer que a gente faça uma transformação de unidade de medida. Quanto é? Qual é o peso dessa pedra em grama? Qual é a massa dessa pedra em grama? Se ela tem 2,5 quilates. Então, para determinar, pessoal, você vai fazer só uma pequena multiplicação, uma simples multiplicação. O número de quilates multiplicado por 0,2 grama por quilate. Porque você já sabe que 1 quilate equivale a 0,2 grama. Fazendo, então, aqui esse cálculo, ficamos aqui com 2,5 quilates multiplicado por 0,2 gramas por quilate. Certo? Fazendo essa multiplicação, temos aí que o peso em grama é, então, de 0,5 grama. Tudo bem? Fizemos essa pura multiplicação.
Se eu quero transformar de quilate para grama, a gente multiplica o que nós temos como valor e multiplicamos por 0,2, porque 1 quilate equivale a 0,2 gramas, certo? Bom, bora continuar, porque também já falamos aqui de medida de massa, né? Vocês viram até aqui, né, as unidades de medida de massa, vocês viram aqui algumas aplicações e aprenderam também como transformar, né? Resolver problema, mas para resolver problema tem que fazer a transformação das unidades para poder fazer os cálculos, certo? E agora, pessoal, a gente vai avançar porque a gente vai falar agora de medida de capacidade. O que é, então, a medida de capacidade, né? Olha só, as medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A unidade de medida de capacidade, a unidade de medida padrão é o litro. Cuidado, não vai confundir capacidade com volume, tá bom? Capacidade é uma coisa e volume é outra. Então, pessoal, o litro é a unidade fundamental de capacidade. Entretanto, também é usado outras unidades, tá bom? Porque nem sempre nós vamos representar sempre utilizar a unidade de medida litro, vai depender do que nós estamos querendo representar, né? Então, por isso tem as outras unidades de medidas, né, de capacidade também, que são elas, olha só, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, que são os múltiplos, né? E o decilitro, centilitro e mililitro, que são os submúltiplos das medidas de capacidade, certo? Então, veja aqui que o professor vai mostrar aqui uma tabela, na verdade, uma cartela aqui, ó, que nós temos aqui as representações das unidades de medidas de capacidade, certo? E aí, pessoal, olha só, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Certo? Essas são as principais unidades de medidas de capacidade que nós utilizamos. E aí, alunos, você precisa saber converter de uma unidade para outra. Tudo bem? E aí, olha só, para fazer a conversão, ela é muito parecida com a conversão que a gente faz com as unidades de medida de massa. Certo? Perceba que se eu estou transformando para uma unidade de medida que está à minha direita, ó, eu multiplico aqui, ó, por 10 uma vez, certo? Imediatamente à direita. Se a unidade está à direita, a gente vai fazer multiplicações, certo? Se eu quero de quilolitro para litro, vamos multiplicar 3 vezes por 10, certo? Mas se eu quero de litro, transformar de litro para quilolitro, vamos dividir por 10, 3 vezes. Ah, mas se for de mililitro para centilitro, daqui para cá, ó, vamos dividir uma vez por 10, certo? Sempre, sempre, sempre será assim, bem tranquilo mesmo, para você fazer a transformação. Só tem que ficar esperto na hora de fazer essa multiplicação ou divisão, né, para você não se perder aí na hora do cálculo, certo? Então, olha só a situação que a gente tem aqui, ó. Um cientista está realizando um experimento. Se ele tem um frasco contendo 30 ml dessa solução, quantos litros ele possui? Olha só, nós temos aqui, ó, 30 ml e quer transformar para litro. O professor vai marcar aqui, ó, 30 ml quer transformar para litro. Nós estamos aqui, ó, ml e temos que chegar em litro, certo? E olha como a gente vai fazer, ó. Se nós temos 30 ml, ó, não está aqui o 30, ó. Dividir uma vez por 10, pessoal, 30 dividido por 10 é 3. Tudo bem? Dividir 3 por 10, ó, vai ser 0,3. Certo? Mas tem que chegar em litro. Dividir novamente 0,3 por 10, nós teremos 0,03, certo? É aquela ideia de fazer, isso que funciona, né? Andar com a vírgula, tá bom? Dividir por 10, basta andar com a vírgula uma vez, por 100 duas vezes, né? E por 1000 3 vezes. No nosso caso, como a gente quer chegar em litro, a gente vai dividir por 10 3 vezes, que é a mesma coisa de dividir por 1000. Em outras palavras, seria, ó, andar aqui, ó, vamos voltar aqui. Estamos aqui, ó, 1, 2, 3. Passa a vírgula, completa o espaço vazio
com 0 seria 0,30 ou simplesmente 0,03. Então, como resposta, quantos litros possui? Possui, bem aqui, ó, 0,03 litros. Está aqui a nossa resposta. Vamos para outra questãozinha aqui, ó. Um produtor de vinho encheu um barril com 5 decalitros de vinhos. Quantos decilitros de vinho há no barril? Bom, olha só, o produtor de vinho encheu um barril com 5 decalitros, certo? Onde é que ele está? Aqui, ó. Que unidade nós estamos? Em decalitro. Quantos decilitros de vinho há no barril? Aí a gente vai olhar aqui para a nossa tabela, que tem aqui todas as nossas unidades de medida. Quando ele falou para você decilitro, ele falou aqui para o DL, tá bom? Então é só a gente localizar. Estamos aqui ó, no decalitro para decilitro, né? Para decilitro. Vamos transformar para uma unidade que está à nossa direita, na nossa tabela das unidades aí, das unidades de medida, certo? Então, para chegar em decilitro, nós vamos multiplicar uma vez por 10, ó, e mais uma vez por 10, certo? De decalitro para decilitro. Mas quanto é que o produtor tinha? Ele tinha 5 decalitros. Então, nós tínhamos 5 aqui, ó. 5 decalitros. E ele vai multiplicar isso por 10 uma vez. Quando multiplicar por 10, nós vamos ter, então, pessoal, 50 litros. Tudo bem? 50 vezes 10, 50. Perdão, 5 vezes 10, 50. Como estamos em litro, mas para chegar em decalitro, né? Perdão, em decilitro, precisamos ainda multiplicar mais uma vez por 10, para chegar em decilitro, tá bom? Então, 50 vezes 10, agora nós vamos ter aqui 500 como resposta. Então, quantos decilitros há no barril? Pessoal, no barril há 500 decilitros, DL. Tudo bem? Bom, falamos aqui de medidas de capacidade, fizemos aqui alguns exemplos de transformação, né, utilizando aí as medidas de capacidade, tá? E agora a gente vai tratar ainda de um outro tema só, bem importante também, tá legal? Acompanha só na cartela, tente comigo. Relação entre as medidas de capacidade e volume. Presta bem atenção, pessoal, nisso que eu vou falar para você, porque isso consta muito em provas, avaliações em larga escala, né, essas relações aí entre medidas de capacidade e volume. Portanto, é muito importante, né, você saber isso bem direitinho, tá bom? Então, olha só, o que nós temos na nossa cartela? O litro e o metro cúbico são medidas que medem capacidade. Em função disso, os múltiplos e submúltiplos dessas duas medidas podem ser relacionados. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas relações que envolvem aí a medida de capacidade e volume. Vejam só, acompanhe aí na tela. Primeira relação que nós temos, importante, ó, 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. E aí nós temos aqui um exemplo, olha só. Quando falamos 1 metro cúbico, nós estamos falando de um recipiente, ó, que possui que é um cubo, né, tem o formato de um cubo, cujas suas arestas medem 1 metro. Todas as suas arestas medem 1 metro, certo? E aí, nesse recipiente, né, ele tem um volume, ele tem uma capacidade, né, esse recipiente aqui, ó, ele tem uma capacidade para 1000 litros. Por isso nós dizemos que 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. Tudo bem? Mas tem outra também relação. Acompanhe aí na tela aí, ó. Temos outra relação de unidade aí que relaciona a capacidade e volume, certo? E a outra, pessoal, é que 1 decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. E olha só, eu pedi para produzir essa imagem, pessoal, para você ter a ideia, tá bom? Do que é um litro. E também aqui para você ter a ideia do que é 1000 litros, tá bom? Você tem a ideia aí intuitiva do que é 1000 litros. Então temos aqui, ó,
a ideia de 1000 litros, uma caixa grande, tá bom? Chega assim à altura da cintura de uma criança, que nesse recipiente cabe 1000 litros. E aí temos agora ó, que 1 decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. E olha só, temos aqui a imagem aqui de uma criança, ele colocando 1 litro aqui no recipiente. Agora olha só, para que esse recipiente tenha a capacidade de 1 litro, cada uma de suas arestas agora mede 1 decímetro, certo? 1 decímetro. Se mede 1 decímetro, então, nesse recipiente cabe 1 litro. Então, informação importante, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Mas tem uma outra relação também interessante, que 1 centímetro cúbico. O que equivale 1 centímetro cúbico? Olha a ideia que nós temos na imagem aqui, ó. Nós temos aqui um cubo, onde cada aresta mede 1 centímetro, certo? Aí você tem que perceber aqui ó, que 1 centímetro é algo pequeno, tá bom? Bem pequeno. É como se pudesse colocar aqui ó, um pouco do líquido de uma seringa, tá bom? Então, nesse nosso volume, o volume aqui de 1 centímetro cúbico, né, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, que equivale a 1 ml, certo? Se nós pensarmos naqueles conta-gota que a gente coloca remédio, né, como se fosse um pingo, não muito pequeno, claro, um pingo ali daquele remédio colocado em um recipiente, e aí a gente vai ter lá a ideia intuitiva de 1 centímetros cúbico, beleza? Então, só recapitulando aqui, né, lembrando aqui, só para fechar a ideia, 1 metro cúbico tem 1000 litros, 1 decímetro cúbico tem 1 litro, e 1 centímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 ml, certo? Tranquilo? Agora, temos aqui uma situação aqui, ó. Hilne sabe que a caixa d'água está com problema. Para a realização do reparo, foi dito a ele que a caixa d'água deveria estar, no máximo, com 525 decímetro cúbico de água. Qual o volume máximo desta caixa d'água? E aí, qual é então o volume máximo desta caixa d'água? Pessoal, eu falei para você, né, durante aqui nessas relações entre volume, né, e capacidade, falei para você que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Agora pensa bem, muito tranquilo. Olha só, se a caixa d'água deve conter no máximo 525 decímetros cúbicos de água, qual o volume máximo dessa caixa d'água em litro? Pensa comigo, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, seria eu fazer a conta muito simples, ó, 525 multiplicado por 1 litro, porque 1 decímetro cúbico é 1 litro. E aí, pessoal, muito simples, então a caixa d'água deveria ter no máximo 525 litros. Pronto. Então, para que seja possível, né, o Hilne fazer aí essa manutenção, né, nessa caixa d'água, né, essa caixa d'água deveria estar com a capacidade de 525 litros. Então, meus queridos alunos, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado aí esses conteúdos, né, e tenham compreendido o que veio de novo na nossa aula. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aguardarei vocês em um próximo encontro.